E aí, pessoal, bem-vindos a mais Esculpindo Vidas podcast. E hoje eu tô aqui com a Duda Freitas. A Duda, ela é mentora de mulheres que querem ser social media e que querem também divulgar, empreender na internet, né? Divulgar seu negócio na internet. Duda, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz pela sua presença aqui no Esculpindo Vidas podcast. Ô, Kaique, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Fico lisonjeada com o convite. Espero que esse podcast possa esculpir mais vidas, né? Dar mais luz a outras mulheres, que é exatamente isso que é o meu propósito dentro do digital, né? Duda, eu queria fazer a primeira pergunta, bem do início mesmo, assim, da onde que tudo começou? Como que a Duda Freitas se tornou o que ela é hoje? Assim, da onde veio essa ideia de trabalhar, ainda mais esse aspecto de que é exclusivamente com mulheres? A minha mãe até brinca, que eu, desde criança, era extremamente dominadora. Eu chegava na rua de casa, na escola, eu era sempre a menor de todas. No Instagram parece que eu sou alta, mas eu tenho 1,49 m de altura, tá? Então tu imagina eu criança, eu era minúscula. E eu era aquela que falava, não quero mais brincar disso aqui, eu quero brincar daquilo lá. E todo mundo ia junto. Ninguém esperava que eu fosse chegar onde eu cheguei, por onde eu saí, de onde eu saí, lá do interior do Pará, de tudo, sabe? Ninguém esperava que eu chegasse até aqui. Então, o meu objetivo com o digital era o quê? Era mostrar que as mulheres poderiam alcançar coisas prósperas, independente de onde elas estão hoje, sabe? Isso através do exemplo. Então, eu não esperei começar a atuar no digital quando a minha vida já estava boa. Muito pelo contrário. Eu compartilhava os perrengues, pegando chuva de ônibus, indo para estágio, indo para o trabalho, marmitando dentro do ônibus, sabe? Eu comecei a compartilhar minha rotina logo quando começou os stories, lá em 2017. Bem da De lá vida, pra cá, né? vida real mesmo, sabe? Tipo, ônibus lotado, o povo com CC na tua cara, sabe? Eu acho que é exatamente isso, sabe? Exatamente esse o objetivo de sempre ter compartilhado a vida real. E eu acho que é nesse sentido que as pessoas se conectam comigo, porque elas veem um ser humano real. Que legal, meu, que da hora, muito bacana. E aí você começou a crescer, né? Você começou a postar e começou a crescer bastante nas mídias sociais. Isso. Como eu já tinha bastante seguidores, assim, 2015, 2014, eu tinha uns 7 mil seguidores, exatamente por ser conhecida entre as pessoas de Belém. E aí comecei a compartilhar o meu dia a dia de estagiária, indo para a faculdade, compartilhar os perrengues, e as pessoas começaram a se identificar, né, com aquilo. E eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, e quando eu tinha 19 anos, eu decidi abrir a minha agência de marketing, Que né, legal. de social media. E de lá para cá, eu abri com 19 anos, vai fazer 6 anos a empresa já. E desde então me sustento apenas, única e exclusivamente do digital. Pedi demissão do emprego que eu tinha na época, né? Depois de um ano com a agência, conciliando com o meu emprego. Pedi demissão e fui focar só em social media. Apenas em ser social media. E aí, só que até então, eu não compartilhava a parte de social media no digital. Eu só compartilhava a minha rotina, o meu dia a dia e tudo mais. E aí entrou a pandemia. Ah, Na pandemia é que bateu o boom, né? Imagina, eu trabalhava com empresas que estavam atuando no digital, mas se uma empresa está de porta fechada, por que ela vai continuar pagando marketing, sendo que ela não tem dinheiro para manter aquilo? uhum. Né? Então eu lembro assim que foi um desespero, meus pais não estavam trabalhando, eu já morava sozinha na época, e depois de uma ligação da minha mãe, assim, bem aflita com o que seria, né, de casa, com o que seria de tudo, é que eu falei, eu vou dar um jeito. Falei assim, como assim eu vou dar um jeito? Eu falei, eu vou dar um jeito. Aí Não que sabia, eu não fazia, cara, eu não fazia a menor ideia de como eu ia dar um jeito. Literalmente, eu não fazia ideia. Eu tinha acabado de me formar, me formei em 2020 no início, só vivia da agência e os meus clientes fechando as portas. Falei, cara, eu vou lançar um quarentena com Duda Freitas. que E legal. abri um Instagram, fiz um Instagram privado, anunciei as vagas a R$19,90 do meu primeiro curso, que era um curso de empreendedorismo e marketing digital, e fechei 100 alunas em 24 horas, 200 alunas em 48 horas, e só nesse curso eu tenho mais de 1.000 alunas aí brincando. E foi assim, ó, pura necessidade, sabe? Eu precisava de alguma coisa, e eu queria também. O que acontecia, Kaique? Nesse momento eu via muitas minhas seguidoras, as minhas alunas, assim, em desespero,
sabe? O que que eu vou fazer do meu negócio? O que que eu vou fazer para empreender no digital? Pessoas que não estavam ainda no digital tiveram a necessidade de ingressar, porque não tinha mais loja física, porque não tinha mais como fazer atendimento em casa. Então a gente tinha que se reinventar, Uhum. né? E a alternativa que eu achei naquele momento de me salvar e também salvar as minhas seguidoras, que até então eram só seguidoras, não eram alunas, foi essa Sim. de lançar o primeiro curso. Depois do primeiro veio o segundo, que foi de Canva para negócios, onde eu ensinava a utilizar o Canva, né, fazer artes e tudo mais. E aí aumentou ainda mais a minha influência dentro do mercado, né? Porque uma vai indicando para outra, vai indicando para outra, e tinha muito pouco ainda em 2020, pelo menos em Belém, né, de onde eu sou, de onde eu nasci, não tinha muitas que tinham curso online ali. Tudo era influência de fora. Então, acabava que não tinha muito ali. E abria um valor extremamente acessível, sem estratégia nenhuma, sem fazer a menor ideia do como eu ia gravar uma aula, de como eu ia editar aquilo. E eu gravava assim, de blazer e camisa por baixo e pijama. A gente tava numa pandemia em Ótimo. casa, né? Então, toda arrumada de pijama por baixo. E gravei com o iPhone 7 na época, com a luz do meu camarim, sem estrutura, sem microfone, sem nada. E me sustentei daquilo e vi que eu amava fazer, que era ensinar. E ajudar as pessoas com isso ainda, né? Igual você falou, se Ah, salvou, salvou os outros juntos. exatamente. Então, só para deixar claro, assim, então o seu curso, ele ensina a pessoa como que ela deve fazer as estratégias que ela tem que seguir para ela poder crescer nas mídias sociais. Pode ser um perfil pessoal, pode ser uma empresa que a pessoa tenha. Então, esse curso inicial de empreendedorismo e marketing digital, hoje em dia ele não existe mais. Ele ficou no mercado durante 3 anos. E aí, em 2021, eu decidi abrir uma turma de social media. Porque muitas pessoas me questionavam, tipo, Duda, o que que tu faz? Sabe? Tanto que hoje no Instagram eu botei uma caixinha de pergunta porque eu vejo que tem muita gente que ainda não entende o que eu faço. Uhum. Que não faz a menor ideia do que é um social media. E lá em Belém não tinha gente que ensinava sobre isso. E eu vi uma demanda de mercado muito alta que eu não tinha capacidade mais de atender. Os meus clientes me procuravam e a minha agenda já estava lotadíssima. Uau. Então eu falei, cara, eu preciso treinar outras pessoas para fazer o que eu faço, porque tem mercado. Uhum. Sabe? E para atuar como social media, tu não precisa ter uma graduação, tu não precisa ter nada, tu só precisa ter disposição, vontade de estudar e ser uma pessoa comunicativa. Você falou bastante das datas, né? E você falou que muitas pessoas hoje, tipo, fica meio perdida no qual, como funciona o social media. Você acha que hoje em dia é muito mais difícil crescer do que era antes? Ou você acha que não existe isso de mais difícil agora, mais fácil antes? Você acha que é uma estratégia, é só fazer que do mesmo jeito que dava certo antes, dá certo agora? Ou agora é bem mais difícil? O que que você diria sobre isso? Então, eu acho assim, não é que seja difícil de crescer, é que as pessoas estão tentando se igualar às outras. Uhum. Sabe? Todo mundo, pelo menos assim, que eu vejo dentro do digital, as pessoas querem muito seguir um padrão, sabe? Que para você atuar dentro do marketing, por exemplo, você tem que seguir determinado padrão, você tem que agir de determinada forma, e tá todo mundo tentando seguir um padrão de autoridade, de arquétipo, de milhões de coisas que a pessoa acaba perdendo o que é principal de qualquer negócio, que é a tua própria autenticidade. Uhum. Então, eu acho que não é difícil crescer no digital. Só que você precisa querer estar lá. Porque não é fácil, né? Durante esses quase 7 anos que eu atuo como influenciadora, como social media, eu passei por muitos desafios. Passei por muitos cancelamentos, passei por muitos haters e, enfim, você tem que querer muito estar ali, sabe? E entender que cada um tem um processo diferente. A construção não vai ser do dia para a noite. Eu não comecei com 44 mil seguidores. Eu comecei com 1, 2, 3, 4. São 7 anos De trabalho. atuando no digital. É verdade. Entende? E são 7 anos compartilhando a minha vida. Tanto que as minhas seguidoras falam: Nossa, Duda, eu tô aqui desde quando tu andava de ônibus, desde quando tu comprou a tua bis e pegava a chuva todo dia, sabe? Então é uma construção. Você não vai ter resultado do dia para noite. Então não dá pra gente comparar quem já chegou lá
com quem está começando agora. Uhum. Sabe? É uma coisa que tem que ser construída. Você tem que construir um relacionamento com a sua audiência. Você tem que ser verdadeiro, que é o que falta hoje no digital. As pessoas não gostam de acompanhar vidas perfeitas, sabe? Não é isso que vende. As pessoas querem se identificar. Esse é o forte, pelo menos o meu até hoje é isso, é a identificação. Nossa, Duda, eu já passei por isso, eu tô passando por isso, então eu sinto que tu me entende, sabe? Tu é como uma amiga, tu é como uma irmã mais velha. São os adjetivos que eu escuto. Então eu compartilho o dia a dia, as dificuldades, a minha história, e eu quero mudar a vida de outras pessoas com isso. Então, quando você pensa em começar o digital, não, porque eu quero me tornar uma influenciadora grande, porque eu quero isso, mas o que tu tá pensando nas outras pessoas? Verdade, Sabe? verdade. E em que momento você está colocando a sua audiência em primeiro lugar também? O que eles querem, né? O que eles buscam? O que que eles querem, sabe? O que que eu posso oferecer para as pessoas? Não é só ser bonita e compartilhar uma vida perfeita. Você tem que agregar algo na vida das pessoas. Então é aí que faz o diferencial. A gente vê hoje em dia muitas coisas bestas, entre aspas, tomando uma proporção muito grande. Né? A gente vê aí esses TikTokers que só postam, entre aspas, besteira, que ali é tudo estratégico, tudo é um trabalho, assim como é, e muita gente que tem extremamente autoridade, muita gente que é extremamente inteligente e não consegue crescer. É verdade, isso aí eu sempre falo. E aí gera uma frustração muito grande, mas o que que acontece? As pessoas estão esperando a perfeição para começar. As pessoas querem passar algo dentro do digital que elas não são. As redes sociais, elas vieram para estreitar laços. Se tu parar para pensar, há uns anos atrás, e a gente nem pode colocar muitos anos atrás, tudo era muito inacessível para a gente. A comunicação com os artistas, a comunicação com os famosos, e o digital veio para isso, para estreitar esses laços. O digital permite que a gente veja o dia a dia de um famoso. Imagina 10 anos atrás, 15 anos atrás, como era isso. Uhum. É impossível, não existia essa possibilidade. E por que que a gente quer se posicionar no digital como se fosse um ser intocável, sabe? Superior, acima de tudo e de todos. E não é assim que funciona. As É, pessoas querem. aos outros, né, o tempo todo. Tipo, ser igual àquela pessoa, usar a fórmula daquela pessoa. E talvez não estão mais sendo elas mesmas, né? Estão se perdendo nesse processo de tentar vender algo, né? E tem muito fake também, tem muita gente que vive uma realidade ali que não é nada. E eu acho que se isso acaba virando visível para o público, aí que é pior ainda, né? O pessoal Com perceber certeza, que você tá mentindo. com Aí plena certeza, cara. E assim, isso é muito comum, sabe? Kaique, a gente aqui dentro do digital, a gente é sujeito, sim, a muitas pegadinhas, digamos assim. Quando criou essa onda toda de imagem pessoal, de posicionamento, de arquétipos e não sei o quê, eu falei, meu Deus, eu preciso me atualizar. Eu preciso entrar nessa onda aí, senão eu vou ficar para trás. E Uhum. aí entrei de cabeça nessa questão, mudei assim o posicionamento, mudei tudo. E eu vi a minha audiência, ó, decaindo. Falei, cara, não é isso que as pessoas querem. Não é um ser que ostenta ali faturamento, que passa uma imagem, sabe, de perfeição, café e vinho e vida. A vida real não é assim, sabe? Uhum. Isso gera uma comparação, isso gera uma. E as pessoas estão extremamente ansiosas, extremamente imediatistas, e é isso que a gente gera ao comparar a nossa vida com a vida de pessoas no digital. Então, uma coisa que eu sempre falo para as minhas seguidoras, para as minhas alunas e afins, se alguém que tu segue te deixa desconfortável, sabe, te deixa questionando as coisas que você tem feito, se te deixa mal por aquilo, não tem por que tu continuar ali. Sabe, tu tens que se inspirar em pessoas que já tiveram uma realidade como a tua, que já alcançaram o lugar que você quer chegar, mas que continuam mantendo a humildade, que continuam mantendo os mesmos princípios e que agregam em algo da sua vida, porque hoje em dia comparação é o que mais se tem no digital, né? Ai, porque a vida da fulana é perfeita, ai, porque a minha vida é ruim, ai, porque eu nunca vou conseguir chegar ali, porque é tudo inalcançável. E hoje em dia é muito difícil. Você acha que hoje em dia esse conteúdo, eu ouvi muito falar isso esses últimos dias, que esses conteúdos de vlog da vida real da pessoa,
tipo, é um tema muito em alta, é o que está no momento, é mostrar a vida real das pessoas. Você acha que isso é uma trend, vamos dizer assim, do momento agora? Tipo, acabou aquela fase da ostentação, vamos dizer assim, agora é a fase da realidade. Sim, as pessoas gostam muito de acompanhar, né? Essa questão dos vlogs de dia a dia estourou junto com o TikTok. Então veio aquela questão dos vídeos rápidos, mostrando o dia a dia, mostrando ali. E uma coisa que eu sempre ressalto para os meus clientes, para as minhas alunas, que você compartilhar o seu dia a dia, compartilhar a sua vida, tudo tem limite. Não é para a gente fazer isso a um ponto que não nos deixe confortável. Porque tem pessoas que são realmente mais introvertidas e que não vão passar por cima delas mesmas para entregar para o público o que quer, mas é a gente selecionar o que vai mostrar da nossa vida, sabe? Então, organizar. Óbvio que o Instagram ele é um filtro, querendo ou não. Ninguém tá contigo 24 horas, a não ser que tu coloque uma live ao vivo 24 horas por dia. É um Mas Big são os Brother, né? recortes da realidade. É, tipo um Big Brother da vida, né? Então, são alguns cortes da nossa realidade que as pessoas gostam de acompanhar. Eu, por exemplo, todo dia de manhã eu faço meu vlogzinho da manhã. Então, são takes de 1 segundo com o chuveiro ligado, café caindo, a roupa do dia, o cardio da manhã, um carinho na minha cachorra. E isso já gera. Se eu não posto, o pessoal já vem, Duda, cadê o bom dia de hoje, sabe? Então, é algo já que é a famosa repetição. Você acha, então, que é importante ter esses rituais, vamos dizer assim, esse cronograma? Tipo assim, eu quero dizer assim, não é só você postar conteúdo quando for legal. Você acha que é legal ter uma certa frequência, de um certo horário, uma certa rotina na rede social? Igual você diz, você tem um café da manhã, todo dia você tem ali seu bom dia, vamos dizer assim. Você acha que isso faz Com diferença do que um certeza. perfil que só grava, sei lá, tô indo no shopping, eu gravo agora eu no shopping. É mais interessante eu gravar todo dia de manhã do que de repente só quando eu tô saindo. É, o que que eu sempre falo, porque isso varia muito de negócio para negócio também e de objetivo para objetivo, Uhum. né? Só que uma coisa que eu sempre brinco é o seguinte: o nosso feed, ele é a nossa vitrine, né? Ele é o que a pessoa tá passando ali na rua e ele vê a tua vitrine e ele vai se interessar. Quando ele entra na loja, que é os stories, ele quer ver a realidade. Ele quer ver os bastidores, a pessoa vai querer consumir aquilo como se estivesse conhecendo realmente a tua loja. Então, por exemplo, se for uma loja, se for uma empresa, se for uma pessoa, a pessoa quando ela entra nos stories, ela não quer ver arte estática, ela não quer ver só oferta de venda, ela quer ver os bastidores da tua empresa. Então, como funciona, como é a estrutura, como é a embalagem, como é o processo. Então, eu posto stories todos os dias. Inclusive, o pessoal até fala: Nossa, Duda, eu não sei o que postar nos stories. E eu falo: se tu parar para pensar e observar com calma, os meus stories são todos os dias a mesma coisa. Entendi. Todos os dias. 7 horas da manhã, eu acordo, eu tomo banho, eu faço cardio, eu volto, tomo outro banho, tomo café da manhã, faço um carinho. Aí tá, pronto. Primeiro videozinho de bom dia. Depois eu coloco uma caixinha de perguntas, que eu sempre coloco: pronta para dominar o mundo ou 5 minutinhos? Posto as minhas reuniões no decorrer do dia, o que eu estou elaborando de proposta, um planejamento de cliente que eu esteja fazendo, reuniões que eu vou tendo, eu vou tirando foto, vou marcando os clientes. Então, as pessoas passam o dia inteiro comigo, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, Que legal, meu, que legal. o dia todo. Só que assim, tem, por exemplo, meu marido é uma pessoa muito mais introvertida do que eu e ele não gosta de exposição. Então, o meu relacionamento é algo que não é exposto. Mas eu compartilho a minha vida inteira, sem expor alguém que não quer ser É exposta. um limite ali, né? Entendi o que você Exato. falou. Exatamente, tem um limite. Eu não posto a minha intimidade, eu não posto muito, assim, a minha família, é o meu trabalho, mas sem deixar de humanizar. Você acha que é legal uma pessoa ela ter mais de um tipo de conteúdo? Vamos dizer assim, a pessoa ela tem um canal que fala sobre política, de repente essa pessoa começa a mostrar a vida pessoal dela. Ou você acha que se essa pessoa fala sobre política ou ela vende um produto X, ela tem que sempre manter aquilo ali, ela não pode deixar misturar com outros tipos de canais, de vias, entende o que eu quero dizer? Sim. Então, depende, Kaique, depende muito. Uma coisa que eu sempre digo é que não existe regra,
dentro do digital. Existe o que funciona para um, não funciona para outro. A estratégia de um cliente não vai funcionar para outro. A visão de um não funciona para outro. Então, tudo depende. Mas, por exemplo, se... Vamos usar um exemplo, por exemplo, da Natália Arcuri, que fala de finanças e etc. Ela fala sobre finanças, mas ela compartilha um pouco do dia a dia dela. Ela compartilha um pouco das reuniões. E é uma coisa extremamente séria, né, o que ela trabalha, não que social media não seja, mas ela consegue ainda assim manter esse equilíbrio. Como uma advogada também consegue, como, enfim, compartilhar outras coisas. Mas eu acredito que isso cabe mais a perfis de pessoas, marcas pessoa, do que de empresa. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho meu Instagram pessoal, que é o @dudafreitas, e eu tenho o Instagram da minha empresa, que é o @fmedia. E lá é só um portfólio. A gente tem os trabalhos desenvolvidos, resultados dos clientes e tudo mais. Então, normalmente o que acontece? A pessoa acompanha meu dia a dia, acompanha minha vida, acompanha meus trabalhos, as reuniões, ela se interessa, ela vai entrar no Instagram da agência para conferir o nosso portfólio e vai entrar em contato. Mas de onde vem o funil, o topo de funil é da minha conta. Entendi. Porque é mais fácil, digamos assim, entende? Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, do objetivo, do teu propósito, do teu segmento. Então, não existe uma fórmula de bolo, sabe? Cada conta ela é individual, cada conta tem as suas particularidades e cada pessoa também, né? A gente não tem como colocar uma equação, sendo que as problemáticas são todas diferentes entre elas. Sim, é verdade. Quais principais dicas você daria para crescer nas redes sociais? As principais, assim, que você fala para todo mundo sempre. Manter a constância, planejamento e autenticidade. São 3 pilares que qualquer empresa precisa para estar nas redes sociais. Então, se você só posta uma vez no mês e espera fechar alguém, algum cliente, algum seguidor dentro das redes sociais, isso não vai acontecer. Você tem que ter constância, você tem que ter um planejamento do que você vai falar, de quais assuntos são teu top 5 ali dentro das redes sociais. Então, vou te dar um exemplo, outro exemplo. Eu falo sobre social media de modo geral, né? Sobre marketing, sobre redes sociais, sobre estratégia, sobre várias coisas. Porém, existem outros no meu top 5, entre aspas, que eu também compartilho. O primeiro é o meu trabalho, né? O segundo, eu sempre vou para a parte de produtividade, disciplina, etc. Aí já entra a minha parte de treinos, que é uma coisa totalmente pessoal, mas é algo que eu gosto de compartilhar. Tem a parte também da família e dos cuidados pessoais, que já é a parte mais cabelo, essas coisas, que não tem a ver com social media. Nada disso tem a ver com social media, mas tem a ver com a Maria Eduarda. Entendi. E Legal. tem a ver com a minha vida, entende? Então, sempre são esses 5 conteúdos que tu podes esperar ver ali, né? Família, treino, marketing, dicas para mulheres de modo geral, porque meu público é todo feminino. Então, vira e mexe tem uma pergunta de look, tem uma pergunta de acessório. Então, esses são os pilares que eu sempre vou estar trabalhando ali, mas sempre com ênfase no marketing. E sempre ter essa questão da constância do planejamento e manter a tua autenticidade, a tua personalidade, os teus gostos. Não te deixar influenciar por um modelo padrão de algo, sabe? Você tem que achar o seu próprio padrão. Isso é difícil. Vai ter momentos que a gente se perde, assim como eu já me perdi, e vai ter momentos que tu vai falar, não, esse aqui é o meu lugar, sabe? Eu sou assim e eu sei como lidar com a minha estratégia, eu sei como lidar com o meu público e eu não preciso me enquadrar a um determinado patamar de autoridade para realmente ser uma autoridade, Uhum. né? Porque uma coisa que eu sempre digo, antes de você parecer ser, você tem que ser, né? Porque não adianta, não é um cabelo curto, Chanel, um batom vermelho e um blazer preto que vai te fazer ser autoridade. Isso tem muito mais a ver com o teu conhecimento, com a tua personalidade, com a tua visão sobre as coisas do Uhum. que qualquer outra coisa. Uma coisa que me questionavam muito, Kaique, quando eu lancei o VSM, era assim, Duda, tu não tem medo de perder o teu espaço no mercado? Tu não tem medo de estar criando aí 300 concorrentes para ti? E aí eu falo, não, porque ninguém sou eu. É verdade, é Por verdade. mais que eu ensine tudo o que eu sei, elas nunca vão ter a minha visão. Elas nunca vão ter o meu cérebro, as minhas ideias, o meu jeito de agir perante as coisas, de tratar os clientes. Então, cada ser humano é individual. Então, eu não estou criando concorrentes. Na verdade, eu estou criando concorrentes, mas eu não tenho medo de perder alguns clientes para eles.
Uhum. Verdade, é verdade. Uma coisa interessante, você falou sobre consistência. Muitas pessoas querem saber essa questão da frequência, né? O que que você recomenda? Assim, quantos Reels a pessoa pode postar por dia? Posso postar 3 Reels no dia? Ou 3 é demais, tem que ser um. Quantos stories a pessoa deveria fazer? Quantos posts a pessoa deveria fazer? Qual que é uma coisa para manter saudável o Instagram, por exemplo? Qualidade é melhor do que quantidade. Uhum. Sempre vai ser. Qualidade sempre vai superar a quantidade de coisas que você está fazendo. Mas, assim, uma coisa que funciona muito bem é stories todos os dias, sempre, todos os dias, né? Sempre fazendo algum planejamento de stories, tendo um conteúdo a cada dia da semana nos stories e tudo mais. E ou post todos os dias, ou post um dia sim, um dia não. Certo, legal. Mas sempre fazer nessa escala. Tem pessoas que fazem 3 posts por dia, né, dentro de uma rede social e faz dos mais diversos formatos de conteúdo, e são contas assim gigantes, exatamente que tem um público muito aquecido ou que está trabalhando a questão de alcance. Então, por exemplo, uma pessoa ela quer fazer um Reels, ela quer alcançar mais pessoas, ela vai postar Reels todos os dias. Mesmo que aquilo ali não vá ficar no feed, tira a visualização, mas ela vai trabalhar ali intensamente naquilo. Então, da mesma forma que eu te falei, não existe uma fórmula pronta para isso. Você tem que testar a sua audiência, testar o que funciona. Por exemplo, no meu Instagram não funciona postar todos os dias, Uhum. porque as pessoas não interagem. Eu acho que fica um pouco cansativo para minha audiência todos os dias post. Então eu posto um dia sim, um dia não. Se tem algo em alta no dia, eu vou lá e posto também, mas o meu planejamento mesmo é um dia sim, um dia não. E Uhum. stories todo santo dia, o tempo inteiro. O Reels é mais para pegar público novo, na verdade, né? Isso. Então também o cara fazer vários Reels por dia, de repente ele pode até fazer, mas ele tem que tirar ali talvez do feed para não deixar cansativo para a própria galera dele, para o seguidor dele mesmo. Isso mesmo. E a gente também tem que saber, né, quais são os objetivos. Então, hoje, por exemplo, Kaique, eu não me prendo em engajamento, sabe? Eu não quero que os meus posts tenham, sei lá, 50 comentários. O que eu quero é que tenha um monte de salvos, um monte de enviados, e que o meu cliente ou a minha aluna que entre no meu perfil, ela viu um patrocinado, ou ela viu um story, ela entre no meu perfil e fale, cara, essa menina é muito boa no que ela faz. Uhum. Sabe? Eu preciso ser aluna dela. Esse é Legal. o objetivo. É que o meu feed solucione as dores da minha persona. É que a minha aluna, o meu cliente entre no meu perfil e fale, ela é muito boa no que ela faz. Eu preciso contratar ela, eu preciso ter uma mentoria com ela, eu preciso ser aluna dela. Então, o meu feed, ele é para quebrar objeções e converter cliente, e não para engajar. Porque se eu quiser engajamento, eu posto vídeo de dancinha no TikTok. Verdade, verdade. Olha, Duda, para a gente finalizar, uma pergunta assim: quais são as coisas que a pessoa não deve fazer? A gente falou muito do que fazer, mas o que que estraga? Eu já ouvi falar que, por exemplo, comprar seguidor estraga, participar de sorteio estraga. O que que você pode orientar as pessoas a não fazer para não estragar a conta? E se fez, se tem como Cara, resolver? os dois que tu falou, com relação à compra de seguidores, é péssimo. Nunca comprem seguidores, sabe? Prefira crescer no orgânico, de maneira gradativa, tendo paciência, trabalhando ali as suas redes sociais e participar de sorteios. Já funcionou. Não vou te dizer que nunca funcionou. Já funcionou. Há uns 4 anos atrás funcionava essa questão dos sorteios, mas hoje em dia não, porque atrai um público extremamente desqualificado. A pessoa só vai te seguir para o que tu tá ofertando ali e depois ela só vai ser um peso morto aí dos teus seguidores e não vai interagir com as tuas publicações, não vai ver o que tu tá postando, então só vai ser um número a mais. Então são duas coisas que não é legal a gente trabalhar. Toda essa questão, grupos de engajamento também não é legal. As pessoas têm que estar ali porque elas se interessam pelo teu conteúdo, até porque engajamento não paga conta, né? É uma coisa que eu sempre bato na tecla, que engajamento não paga boleto. Então você tem que ser estratégico. Então o número de seguidores não quer dizer nada. Essa questão de participar de sorteios e afins não é válido. Então o que a pessoa não pode fazer no Instagram é postar uma vez por mês e sumir, esperar que a conta cresça do dia para noite sem que ela trabalhe dentro daquela conta. O que eu sempre digo que o Instagram, ele é um relacionamento. E se você não der atenção, se você não cuidar, se você não se esforçar, esse relacionamento não vai para frente. Então, o que realmente você tem que fazer é isso.
dar atenção, ter um planejamento, levar as redes sociais como uma ferramenta muito importante para o teu negócio e não ficar participando de coisas desesperadas e sorteios e comprar seguidores e fazer todas essas estratégias que estão longe de ser uma estratégia de verdade. É verdade. Bom, Duda, eu vou deixar o seu arroba aqui no vídeo para quem quiser te seguir, para quem quiser também te contratar e aprender bastante com você para poder crescer nas mídias sociais. Então, você, se alguém quiser ajuda para crescer o perfil, por exemplo, você também faz ou não? Você só faz mentoria para a pessoa que quer ajudar os outros? Não, eu faço mentoria de posicionamento, de planejamento, de redes sociais, de rebranding empresarial, dou treinamento interno nas empresas também. Então, se a tua empresa está ruim das vendas, se teu atendimento não está sendo efetivo, eu entro na empresa, eu dou treinamento, eu analiso pessoa por pessoa que faz parte do teu time para a gente ver aonde pode organizar, de que maneira a gente vai atuar, porque eu acho que eu tenho a ideologia de que o marketing ele é só a ponta do iceberg. O que está por trás ali do teu atendimento, teu administrativo, a tua entrega de produto, é o que faz tudo sair realmente perfeito. Então, eu dou tanto mentoria para empresas, treinamentos, faço a prestação de serviço de social media, design gráfico, tráfego pago, fotografia, tudo. É bem completo, de modo geral, né? Então, quem quiser realmente, né, se posicionar nas redes sociais, fazer do digital um meio de faturar, realmente ser visto, ser reconhecido, é comigo mesmo. Show. Gente, segue a Duda aí que vai ser muito bom. Sua empresa vai decolar e se você contratar ela, hein? Muito boa. Acompanha o trabalho dela de verdade, sem merchandising agora, falando sério. Eu tenho visto bastante nesses últimos meses o trabalho dela e é muito legal. Só de você ver os posts dela no Instagram já ajuda muito, cara. Só de você ver o que ela posta, o conteúdo que ela traz ali, já é algo muito legal. Tem muita dica, na verdade, Duda. Às vezes ela faz uns tutoriais, a gente nem falou disso, você faz uns tutoriais. Esses dias eu vi um tutorial seu e aprendi uma coisa que eu precisava fazer e dava para fazer, era fácil. E eu falei, olha, graças a Deus, tá aqui a informação. Então, cara, é muito legal o perfil dela, tem tutorial para você fazer algumas coisas, enfim. Vai lá dar uma olhada que vocês vão gostar bastante. Duda, obrigado mais uma vez, viu, por ter participado. Obrigadão. Eu que agradeço e estou ansiosa para ver a nossa live. A gente vai editar, vai postar, vou marcar você também aí nos cortes que a gente fizer. Vai ser bem bacana. Agradeço de verdade. Espero que a gente possa fazer outras lives dessa aí no futuro. Obrigadão, viu? Com certeza, estou à disposição, viu? Valeu. Obrigada, Kaique. Um Tchau, tchau. beijão, prazer. Tchau, tchau.